E aí, pessoal, beleza? Hoje aqui é um tema delicado, né? Sobre como a escola ela é muitas das vezes um criadouro de monstro. Muito se fala na mídia, né? Que as redes sociais estão criando monstros, né? Tal, estão incentivando essas coisas de ruim que acontecem, né? Principalmente ataques armados, né? E tal. Mas quando esse jovem, né, ele chega nas redes sociais, ele já tá quebrado. O monstro já tá feito. O monstro chega na rede social, pronto. Ele só tem finas correntes que seguram ele, entendeu? Correntes morais, alguma corrente religiosa, uma corrente que o impede de fazer algo. Aí, nessas redes sociais, ele acaba quebrando essas correntes que o estão segurando. Mas o monstro já está criado, ele já foi formado, entendeu? Ele não foi formado lá dentro do Discord, não foi formado no grupo do WhatsApp. Não, o monstro não foi formado lá. O monstro foi formado, às vezes, no seio familiar e, às vezes, muitas das vezes, na escola. A escola se torna esse criadouro. Peguei aqui um caso aqui para exemplificar, né? Que teve uma morte de uma menina de 11 anos após ser espancada na escola. Olha só tamanha brutalidade com criança de 11 anos. E provavelmente os agressores ou agressoras tinham por volta dessa idade também. Mas esse aqui é o que veio à luz, né, após essa grande tragédia, né? Mas quantos outros casos de violência, de humilhação não são feitos? Que ninguém fica sabendo nem nada, né? Ela até fala aqui, ó, essa moça aqui, ó, foi um retrato de uma rede de omissões que falhou em ouvir um grito silencioso de uma criança. Verdade. Só que eu cliquei aqui e li a reportagem dela. Aí, aqui ó, tá o problema, ó. O grito no ouvido de alunos e professores. Quem faz parte da rede de omissão também é justamente os professores. Na verdade, ele é um dos primeiros a ser omisso. Antes dele ser uma vítima, ele é um omisso. O professor, ele é um ser omisso em relação à criança. Aqui nesse texto que ela fez, ela passa um ar de coitadismo, que o professor ele é uma vítima igual a criança. Não, não é. Primeiramente que a criança, o adolescente é a pessoa vulnerável. O aluno, ele que é o vulnerável nessa história. Não é o professor, entendeu? Ou alguém acha que até chegar neste ponto aqui de uma criança ser espancada e perder a vida, não estava acontecendo outras formas de violência antes. O agressor resolve do nada, não, hoje me deu vontade de cometer um crime e vai lá e comete. É assim? Isso aqui, ó, começa na sala de aula. E professor não tá nem aí. Ele não é uma vítima. Tanto que nesse texto aqui, para tentar sensibilizar, ela fala de um homem, de um professor que teve um infarto. Né? Aí, segundo conhecidos, falaram que é porque estava com muita pressão no trabalho. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente tem um caso concreto aqui, uma criança que foi espancada até a morte. Isso é um caso concreto. E esse professor aqui, por um acaso, ele se alimentava bem? Ele era sedentário? Ele tinha problemas prévios de saúde? Algum problema crônico? Ah, né? Para, né? Tá tentando igualar. Não, igualar o caramba, rapaz. A única vítima aqui foi a criança. O professor não é vítima. O professor é um dos agentes omissos, não é o único. Né? Ela fala aqui que para ela, né, para quem escreveu essa coluna, o omisso é a escola, a sociedade e os familiares. Tá, mas dentro da escola
dar-se a entender pelo texto dela que é só a direção da escola. Não, não, a escola, quem faz parte da escola também, como um profissional da rede, é o professor. E ele não pode ser tirado a responsabilidade dele, ué. Ele é o que fica mais com a criança, poxa. Ele é a primeira pessoa que vai ter, que vai ver, vai presenciar humilhações, preconceitos e agressões. É ele que vai presenciar. É a primeira pessoa a presenciar. Nesse caso aqui, não seria só a culpa do. Porque aconteceu no recreio, né? O caso da morte dessa menina. Não é culpa só do inspetor. Porque o inspetor tem que olhar muito mais crianças num local muito maior. Já o professor, quando está trabalhando, ele olha menos crianças num espaço menor, que é a sala de aula. Então, ele tem muito mais condição de ver o que está acontecendo que um inspetor que fica na hora do recreio. E que muitas das vezes é só uma pessoa, uma única. Então, não tem dessa. O professor faz parte da escola. É um dos profissionais que está o mais importante da escola. Mas aí, na hora das responsabilidades, não. Ele é vítima também? Ah, para. Filho, depois de 12 anos estudando, né, 12 anos de ensino que eu passei, né, do ensino fundamental e ensino médio, só teve um único professor que eu vi ser contra o bullying. Um único. Foi um professor de matemática no 9º ano. Único, um. Em 12 anos que eu estudei, só vi um professor ser efetivamente contra o bullying. Né? Ele, depois que todo mundo na sala riu da cara de um menino, ele falou assim, então peraí, vou tirar um ponto na prova de cada um que riu dele. E foi o único. E falou bravo, assim, tipo assim, todo mundo ficou pianinho, entendeu? Até o menino que o povo tava rindo, ele falou, pra mim não falar essas coisas não, de boa, né, mas mesmo assim ele falou, não, vamos. Ele quis punir, na aula dele não aceitava esse tipo de coisa. Mas ele foi o único em 12 anos que eu vi ter uma atitude dessa. Sabe o que eu via? Além da omissão dos outros professores, eu via o professor espalhando o bullying, praticando o bullying também. Às vezes ele propagava a chacota em cima de um outro aluno. Eu já vi isso mais de uma vez. Isso eu já vi mais de uma vez. Professor difundindo o bullying, continuando o bullying. Aí ela fala, essa mesma pessoa que escreveu esse artigo fala, é uma rede de omissões que não dá apoio para os professores, né? Quando eles estão lá, né? Às vezes tendo que cuidar das crianças, né? E tal. Eles ficam exaustos. Eu quero perguntar para alguma diretora de alguma escola. Quantas vezes o professor foi lá na direção denunciar um bullying? Quantas vezes? Cara, eu aposto R$ 100 aqui. Bem que R$ 100 não tá valendo nada. Eu aposto R$ 100. Não foi nunca um único professor. Não foi. Nunca foi. Às vezes vai a mãe, às vezes vai o próprio aluno. Professor, vai atrás disso? Vai nada, rapaz. Aí vai falar, não tem apoio. Ué, apoio pra quê? Ué, não faz nada, ué. O que o professor faz contra o bullying? Faz nada. Ele vai chegar na direção e vai falar assim, olha, menina ali tá sofrendo bullying ali, ó. Chama os pais das duas crianças envolvidas no caso, né, pra ter uma conversa, né. Que dia que isso vai acontecer? Não vai acontecer nunca. Mas nunca que isso vai acontecer. Aí depois, nós tem que fechar as redes sociais, não sei o que. Cara, você pode fechar as redes sociais o que for, vai continuar esses casos de violência, cara. Esses atentados aí vai continuar. Vai continuar. Por quê? Porque onde que surge esses monstros, essas pessoas que não dão valor à vida ao próximo e nem a si mesmo, né? Que muitas das vezes no final do atentado a pessoa tira o agressor tira a própria vida, né? Então, essa desvalorização da vida
né, por parte desse agente, né, desse agressor, né, ela surgiu, você pode ter certeza, ou no ambiente familiar ou no ambiente escolar. É na fonte, tem que atacar na fonte, ué. Qual que é a fonte? É esses dois locais que é a fonte, ué. As mídias sociais é só o meio. A corrente, né, igual eu falei no começo, a corrente que prende esse monstro, ela é muito fina. Uma hora ela vai arrebentar. As redes sociais arrebentam elas mais rápido, mas uma hora arrebenta, entendeu? Não tem essa. Tanto é que o negócio lá de Columbine lá aconteceu numa época pré-internet, não tinha internet. Então, cara, não adianta. Tem que começar a combater o bullying efetivamente, cara. Não pode tampar os olhos. Os adultos não podem tampar os olhos para isso. Mas é isso aí. Eu não vejo melhora nisso de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que vai até gerar uma revolta aqui se algum professor ver. Calma, sim, eu tenho culpa, eu não tenho nada, eu não sou omisso. É omisso sim. Eu digo e repito, é omisso sim. Como é que em 12 anos de período escolar só vi um único professor ser contra o bullying? Agir contra o bullying. Agir contra o bullying. Não é só ser contra, eu sou contra o bullying, eu não pratico o bullying. Não, você tem que agir contra o bullying. É uma das suas responsabilidades de professor. Você tem que manter o ambiente escolar seguro para as crianças. Então, não vem com essa não. Esse coitadismo, assim, o professor é uma vítima. Vítima é só o aluno, é só a criança, é só o adolescente. Eles são as vítimas. Ponto final. Os outros são todos agentes. Só existe uma única vítima aqui. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje que eu queria falar sobre esse tema. E é isso aí, pessoal. Falou. Até mais.